Fala galera, beleza? Vídeo na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora lá para mais uma aula de Circuitos Elétricos 1. Pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar o que nós começamos na aula passada. Nós estávamos resolvendo a equação diferencial de segunda ordem homogênea. Na aula passada eu mostrei para você como obter a equação característica dessa equação diferencial de segunda ordem, que modela um circuito elétrico RLC de segunda ordem. Nós estamos aqui na parte 2 e, é claro, é essencial para você entender o conteúdo que vai ser passado nessa aula, é essencial que você tenha assistido a aula anterior, senão você vai cair de paraquedas aqui e vai ficar meio sem sentido. Muito bem, pessoal, recapitulando aqui o que foi passado anteriormente. Lá na aula anterior, nós chegamos nessa expressãozinha aqui, ó, que são os valores de S que zeram a equação característica da minha equação diferencial de segunda ordem que modela o nosso circuitinho elétrico. Só lembrando que nós estamos aqui num problema puramente matemático. A gente meio que esqueceu os circuitos e agora a gente está entrando na matemática para resolver o nosso problema. Só recordando, S aqui, nós obtivemos uma equação em S, a equação a característica ela é dada em S. Só recordando, não custa nada colocar ela aqui, ó, vou colocar aqui no cantinho mesmo, pessoal, bem em vermelho, bem pequenininho, só para a gente relembrar. A equação era S ao quadrado mais 2 vezes alfa vezes S mais ômega zero elevado ao quadrado é igual a zero. Quando nós resolvemos essa equação aqui, ó, só aplicar Bhaskara, não tem muito segredo, nós chegamos na nossa querida expressãozinha que aqui está. S é igual a menos alfa mais ou menos raiz quadrada de alfa ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. E pelo fato de ter essa raiz quadrada aqui no meio, isso nos dá três casos. Existem três possibilidades. O primeiro caso, alfa quadrado menos ômega zero quadrado maior que zero. Segundo caso, esse termo aí menor do que zero. E o terceiro caso, o segundo caso é esse termo aí igual a zero. E o terceiro caso menor do que zero. E aí nós teremos os nossos três clássicos casos aqui, ó. Primeiro caso, sobre amortecido, segundo, amortecimento crítico e o terceiro caso sobre amortecido. E a ideia aqui, pessoal, é apresentar para você agora quem são essas soluções para cada um desses casos. E aí nas próximas aulas a gente vai entrar na matemática pesada desses três casos aí para provar para você o porquê que as soluções, que é, só para deixar claro, quem que é a solução, o que é a solução? É a solução da equação diferencial. Quem é o x de t para cada um desses casos. É exatamente isso que eu vou mostrar para vocês nessa aula. Acompanhe aí, pessoal, conteúdo bem completinho, espero que você goste. Vamos começar. Primeiro caso aqui, sobre amortecido, só recordando alguns conceitos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Espero que você anote isso aqui também, que é muito importante. Primeiro caso, alfa quadrado menos ômega zero ao quadrado é maior do que zero, que é o valor que está dentro da raiz, aquela raiz quadrada. Isso implica em dizer que alfa é maior do que ômega zero, e se alfa é maior do que ômega zero, eu terei duas raízes, dois valores de S que satisfazem aquela minha expressãozinha, duas raízes, e essas raízes elas são reais, porque, só deixando bem claro, né, o valor que está dentro da raiz quadrada é positivo, se é positivo eu vou ter duas raízes reais. E como é que fica a minha solução? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho lá a minha expressão, vamos desenvolver essa expressão para esse caso. Ora, se esse valor aqui, ó, raiz quadrada de alfa quadrado menos ômega zero ao quadrado é um valor positivo, eu terei dois valores de S que serão dois valores reais, tá claro? Então tá aqui, ó. O primeiro valor eu vou chamar de S1, vou colocar lá S1 é igual, e o segundo valor eu vou colocar assim, ó, S2 é igual. Quem que é o primeiro? Eu vou ser bem preguiçoso aqui, pessoal, e vou dar um copy-paste mesmo. Tá lá, mais ou menos, e não tem segredo nenhum, velho. É isso aqui mesmo que você tá vendo, ó. Tá lá, S1, vou colocar o S1 um pouquinho mais para baixo aqui, pessoal. Só peço um pouquinho da paciência de vocês. E tá aí, ó. S1 é igual a menos alfa mais, tá vendo ali, ó? Apaguei o mais ou menos, só para... Fui um pouquinho preguiçoso, mas enfim, tá ali. S1 é igual a menos alfa mais raiz quadrada de alfa quadrado menos ômega zero ao quadrado. Ok, e quem é o S2? Não tem segredo, agora eu vou apagar o sinal de mais e vou usar o sinalzinho de menos. Tá ali pra gente, ó. Deixa eu só colocar um sinalzinho de menos um pouquinho mais centralizado. Pronto, tá aí bonitinho pra gente. Essas são as nossas os dois valores de S que satisfazem a minha expressão. S1 e S2. S1 é menos alfa mais raiz quadrada desse termo aí, e S2 é menos alfa menos raiz quadrada desse termo que tá aí. E quem é a solução para esse nosso caso? Que é aqui o que nós vamos ver mais claramente lá na próxima aula já, né? Nós vamos ter mais 3 aulas falando sobre cada um dos 3 casos. Quem é a solução? A solução está aqui, pessoal. Ó. Essa é a forma de onda do x de t.
esse é o x de t, aqui ó, a solução da nossa equação diferencial, que satisfaz a nossa equação diferencial que eu mostrei para vocês lá no começo do problema, né? Que é a solução homogênea, a equação diferencial de segunda ordem homogênea, que satisfaz lá o nosso circuito, que modela o nosso circuito RLC de segunda ordem, trabalhando aqui com a resposta natural, só deixando bem claro. Quem é essa solução? Vamos acompanhar, ó. Aqui é importante deixar claro, porque veja, se eu tenho dois valores de S que satisfazem a equação característica, essa é uma argumentação muito forte, se um deles é solução e o outro também é solução, então uma combinação linear desses dois termos é uma solução. E, portanto, essa é a solução que nós encontramos. Ó. A solução ela é dada por x de t, ela vale A1 vezes e elevado a S1 vezes t, tá ali o S1 ali em cima para você anotar, mais A2 vezes e elevado a S2 vezes t. E aí você pode até me perguntar, poxa Guilherme, mas agora eu tenho duas constantes, A1 e A2 aqui, ó, S1 e S2 estão ali em cima, vocês estão vendo. Beleza. E A1 e A2? Quem são A1 e A2? São constantes a se determinar. Lembra que no circuito de primeira ordem, na resposta natural, eu tinha apenas uma constante a se determinar? A vezes E elevado a menos PT, lembra disso? A forma geral lá da solução da equação diferencial de primeira ordem? Pois é, equação diferencial de segunda ordem, eu vou ter duas constantes a se determinar. E como é que eu determino essas constantes? Que é o que nós vamos ver mais para frente. Eu olho para as condições iniciais do circuito, porque agora eu vou ter duas condições iniciais. Eu tenho um circuito RLC de segunda ordem, um capacitor e um indutor. Eu preciso da tensão no capacitor e da corrente no indutor. E aí mais para frente isso aí vai ficar claro como determinar essas constantes. Porque aí tem uns truquezinhos aí, umas maracutaias bem complicadinhas que eu tenho que passar para vocês entenderem. Tudo bem, pessoal? Então, ó, por hora, memorizem o seguinte, a solução para o caso sobreamortecido é dada por essa expressãozinha que vocês estão vendo aí. Agora vamos para o segundo caso, que eu acho que é o caso mais simples, é o caso mais fácil, que é quando, vamos pegar aqui, ó, o caso do amortecimento crítico. Ele é dado por α² menos ω0² é igual a zero, o que implica em dizer que α é igual a ω0, e se α é igual a ω0, eu vou ter uma raiz dupla. Isso é muito fácil de verificar. Vamos pegar aqui a nossa expressão geral, S é igual a menos α, mais ou menos essa raiz quadrada. Eu estou dizendo para vocês que nesse segundo caso, ó, a raiz quadrada, ou melhor, a raiz quadrada não, né? Esse termo daqui de dentro da raiz, ele é zero. Se esse cara é zero, vai ficar raiz de zero. Raiz de zero é zero. E como é que fica a nossa expressão? Eu vou colocar aqui, ó, raiz de zero é zero. E isso vai implicar para a gente em dizer que S, vamos colocar aqui, ó, S vale quanto? S é igual a menos α mais ou menos zero. Então isso aqui dá simplesmente menos α. Tá aí pra gente, ó. S é igual a menos α e pronto. Essa é a nossa única raiz. Qual que é a forma de onda? Qual que é a solução para esse nosso segundo caso? A solução ela é um pouquinho mais, talvez, chata de se entender, e nós vamos provar isso aí matematicamente também nas próximas aulas. Ela é dada por essa expressãozinha aqui, ó. Tá ali. X de t é A1 vezes t, aqui tem que tomar um cuidado, ó, tem um t, o que difere da primeira solução, do primeiro caso, que é o caso sobreamortecido. No amortecimento crítico, aqui tem um tzinho, tá vendo aqui, ó? A1 vezes t, que é a nossa variável temporal, vezes e elevado a st, só lembrando que aqui pra gente, ó, s vale menos α, mais A2 vezes e elevado a st, onde s também vale menos α. Ficou claro, pessoal? E aqui, mais uma vez, né, aparecem as duas constantes que devem ser determinadas com base nas condições iniciais do circuito. Lembrando, tensão no capacitor e corrente no indutor. Tá aí, pessoal. Essa é a nossa segunda solução. E agora, para fechar nossa aula, vamos para a terceira, que é um pouquinho mais chata. Essa aqui é um pouquinho mais chata de se entender e também de se deduzir. Nós vamos ver nas deduções aí nas próximas aulas. Qual que é o terceiro caso? O terceiro caso é onde eu vou ter raízes complexas. Então, α² menos ω0² é menor do que zero. Isso vai implicar em dizer que α é menor do que ω0. E aí eu vou ter duas raízes, que a gente chama aqui de raízes complexas, são raízes complexas, números imaginários, lembra? Vai ter uma parte real e uma parte imaginária, e eles são diferentes, só para deixar bem claro, né? São duas raízes complexas e distintas. Vamos entender como isso funciona? Antes de olhar mesmo para a solução aqui, ó, você deve estar vendo um cosseno, seno, ômega D ali, um negócio que... Calma que vamos deixar bem claro todo esse conceito. Primeira coisa, eu vou olhar para esse meu termo aqui, ó, para o caso geral, né, a solução geral aí dos valores de S. Eu estou dizendo para você que agora esse termo daqui de dentro da raiz, ó, α² menos ω0², isso aí é um valor negativo.
que eu vou fazer, pessoal? Maracutaia matemática, meu filho. Eu vou fazer isso aqui, ó. Primeira coisa, deixa eu só reduzir um pouquinho esse tamanho, porque eu acho que talvez não caiba. Como é que vai ficar a nossa expressão? Isso aqui vai ficar menos alfa, vou fazer bem passo a passo aqui para a gente entender da onde que sai aquele ômega D, principalmente, porque muita gente tem dúvida nisso. Ó. Eu vou colocar assim, ó. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa, aqui, ó. Alfa quadrado, estou dizendo para você que isso aí é um número negativo, a gente já está nessa condição. Alfa quadrado menos ômega zero ao quadrado é um valor negativo. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou até aumentar um pouquinho do tamanho da raiz. Eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por menos 1. Isso aqui é a mesma coisa do que isso, né? Ó, menos 1 que multiplica, e agora eu vou fazer a inversão. Ômega zero ao quadrado menos, vamos fazer bem bonitinho aqui, ó, ômega zero ao quadrado menos alfa elevado ao quadrado, e tudo isso aqui, obviamente, está dentro da raiz. E aí eu pergunto para você, ó, esse menos 1 é a mesma coisa do que j ao quadrado. E aí eu vou destacar o seguinte para você, ó, aqui no ensino superior, em disciplinas de graduação em engenharia elétrica, a gente usa o j ao invés do i. Lembra que lá no ensino médio, a parte imaginária ela era determinada por i? Então você tinha lá um número complexo do tipo A mais IB, onde A era a parte real e o B a parte imaginária, denotada pela letrinha I. Pois é, meu filho, aqui no ensino superior a gente usa a letrinha J. Por que J? Simples, para não confundir com corrente elétrica, porque a grandeza corrente elétrica é representada pela letrinha I. Então aqui a gente representa por J. Então como é que ficou a nossa expressão aqui, pessoal? J ao quadrado é menos 1. O que a gente costuma fazer? Se esse termo está ao quadrado, ele sai para fora da raiz. E aí, portanto, nós chegamos na nossa expressãozinha. Isso aqui vai dar, vou colocar ali embaixo, ó, menos alfa, mais ou menos j, vou colocar assim, ó, mais ou menos j, que multiplica a raiz quadrada de quem? A raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos alfa ao quadrado. Tá aqui, ó. Então, só colocando para você, ó, ômega zero ao quadrado menos alfa também elevado ao quadrado. Beleza, legal, pessoal. E agora, o que a gente faz? Simples. Esse termo aqui, ó, tá vendo essa raiz quadrada? A raiz quadrada desse termo aí, que é a inversão, né? Era alfa quadrado menos ômega zero ao quadrado, só inverti. Ficou ômega zero ao quadrado menos alfa ao quadrado. A esse termo aqui, eu vou chamar de ômega D. Aqui, ó, esse é o ômega D, que é a frequência dos nossos senos e cossenos que estão ali embaixo. Ó. Eu vou colocar aqui apertadinho, ou melhor, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ó, peraí. Vou puxar aqui para cima e esse cara aqui é o que a gente chama de ômega D. Ela é denominada como frequência amortecida, tá, pessoal? É a frequência dos nossos senos e cossenos e, portanto, a nossa solução... Eu vou até pegar essa expressão aqui de baixo, ó, rapidinho, peço só um pouquinho da paciência de vocês, jogar um pouquinho aqui mais para baixo e agora sim vamos determinar como é que ficou a nossa solução, pessoal. Vou colocar ali em vermelho ali pra gente, ó. Como é que ficou a solução? S é igual a menos alfa, ficou assim, não ficou? Ó, menos alfa mais ou menos j ômega d, onde alfa é a parte real dos nossos números complexos e ômega d é a parte imaginária dos nossos números complexos. E aí, é claro, eu vou ter duas soluções e eu espero colocar elas apertadinhas aqui só pra gente entender. Ó. Quem que é o S1? Tranquilo, pessoal. O S1 ele vai ser igual, são duas soluções, duas raízes, né? Duas raízes complexas e distintas. A primeira é menos alfa, vou colocar aqui, ó, menos alfa mais j ômega d, colocando aqui, ó, menos alfa mais j ômega d, e a segunda é só colocar o sinalzinho de menos. S2 é igual a menos alfa menos j ômega d. Estão aqui pra gente as nossas duas queridinhas, as nossas duas soluções. E a forma de onda, ela não é muito agradável, eu posso até pegar a forma, a solução, né, a solução da nossa expressão aqui, a expressão de x de t que satisfaz a minha equação diferencial, ela não é tão agradável. E nós vamos chegar nela, nós vamos entender o porquê que é isso. Tá lá, ó. A expressão ela é dada por e elevado a menos alfa t, aquele alfa que nós já vimos, que multiplica. Aqui eu tenho duas constantes que a gente costuma chamar de B1 e B2. Vocês vão entender o porquê nessa aula, né? Aliás, nessa aula não, na aula de fato, onde nós formos provar essas relaçõezinhas matemáticas. Então vamos lá, B1 que multiplica cosseno de ômega d vezes t, aquele ômega d que eu mostrei para vocês ali em cima, que espero que você tenha anotado, mais B2 vezes o seno de ômega d vezes t. E aí eu pergunto, quem são essas constantes B1 e B2? Tranquilo, são valores reais que de fato eu vou determinar com base nas condições iniciais do meu circuito. Tensão no capacitor e corrente no indutor. Muito bem, pessoal.
Na aula de hoje nós paramos por aqui. Nas próximas 3 aulas, nós vamos entrar nas deduções matemáticas. Como é que eu chego nessas 3 expressões aí? Ó? Mostrei para você caso sobreamortecido, amortecimento crítico e subamortecido. E nós vamos, de fato, provar essas relaçõezinhas matemáticas. Eu aconselho fortemente que você acompanhe, porque aí vai virar cultura para você. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu tenho observado nas provas, que muitos professores, o que acontece? Muitos professores exigem que vocês saibam essas soluções aqui, essas 3 possíveis soluções de cabeça. Os 3 casos, né? Eu não vou ficar repetindo aqui toda hora. Então, assim, por via de regra, eu não sei aí como é o seu professor de circuitos. Alguns professores fornecem essas soluções nas provas, fornecem, tá lá num formulário, por exemplo, e outros exigem que você saiba, traga isso da bagagem, traga isso já da cabeça, memorize essas expressões. Eu, sinceramente, se fosse passar um conselho para você, por via de regra, memorize essas expressões. Nas próximas aulas, eu vou passar para você a dedução dessas expressões. Não é fácil, já adianto para você. São deduções matemáticas bem pesadinhas, pelo menos na minha opinião. E aí depois você, logicamente, vai formar a sua opinião. E é claro que numa prova você não vai ficar deduzindo tudo isso que eu vou passar para você. Então, sempre, por via de regra, como sugestão de amigo, memorize essas 3 expressões, memorize cada um desses casos, tá bom? Um abraço e fiquem todos com Deus.